Tudo bem, pessoal? Professor Cezinha de Biologia. Hoje vamos responder uma questão de sistema respiratório, ok? Unesp 2025. High News, mulheres do mar em coreano, são as famosas mergulhadoras da ilha de Jeju, no sul da Coreia do Sul. Essas mulheres, hoje com idade entre 65 e 90 anos, seguem a antiga tradição de coletar frutos do mar, atingindo profundidades de até 12 metros, apenas com ar dos pulmões. Esse trabalho é uma das formas de sustentar as famílias dessas mulheres, que são reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Ok? Muito bem. Antes de preencher o que ele está pedindo aí, vamos fazer uma análise aí. Essas mulheres, elas mergulham profundamente, devem ficar um bom tempo debaixo da água, né? E quando você vai mergulhar, o que você faz? Você enche os pulmões. Então, para encher os pulmões, você precisa fazer o quê? Para que o ar entre, tem que acontecer o quê? Tem que haver a contração dos músculos intercostais, que puxam as costelas para cima, e o diafragma também tem que ser contraído, ele vai para baixo. Então, veja bem, os músculos intercostais contraem e puxam as costelas para cima, e o músculo diafragma contraído, ele vai para baixo. Se acontecer isso, o volume da caixa torácica aumenta. Se você tem aumento do volume da caixa torácica, a pressão interna cai. Então, a pressão caindo, o ar entra. Né? É assim que o ar entra. Então, elas devem fazer uma contração forte no início para mergulhar, né? Puxa o ar, né? Quer dizer, quanto mais você contrai, mais o ar entra, né? Contrai o diafragma para baixo e as musculaturas intercostais para cima. Puxa o ar, prende a respiração e mergulha. Quando elas mergulham, elas entram em apneia. Apneia, você para de respirar, né? Então, elas vão consumir o oxigênio que tem nos pulmões ali, só que o organismo continua produzindo gás carbônico. O gás carbônico das células são jogadas no sangue, tá? Então, esse gás carbônico vai começando a diminuir. Cada vez que vai começando a acumular o gás carbônico no sangue, vai diminuir o pH do sangue. Né? Então, quanto mais tempo ela fica lá embaixo, mais o pH vai caindo, porque vai acumulando o gás carbônico no sangue, ok? Quando ela retorna, quando elas estão retornando, a quantidade de acidez no sangue é tão alta, né? Quer dizer, o pH está tão baixo, né? Quanto maior a acidez, menor o pH, né? Então, esse pH, ele sensibiliza receptores no bulbo, receptores de acidez no bulbo e também no arco aórtico, lá na aorta tem quimiorreceptores de pH e também nas carótidas. Veja bem, esses receptores, eles são sensibilizados e mandam o bulbo a aumentar a frequência respiratória. Por isso que quando ela sai da água, ela faz assim, ó. Por quê? Esses receptores perceberam que a acidez está muito alta, muito elevada, ou seja, o pH está baixo, né? Quando a acidez, a gente fala que a acidez está elevada, significa que o pH está muito baixo, né? Aumentou a quantidade de hidrogênio iônica de H+, né, no sangue, significa que o pH diminuiu. Toma cuidado com isso, tá? Quando fala que aumenta a acidez no sangue, é porque diminuiu o pH muito. Então, esses receptores percebem, mandam o bulbo aumentar a frequência respiratória, ok? Lendo agora a pergunta deles aí, olha só. Ao mergulhar, as high news devem contrair os músculos intercostais e o diafragma para encher os pulmões com ar. Durante o mergulho, o valor do pH sanguíneo, na hora que ela está mergulhando, o pH cai, porque a acidez aumentou, né? Se aumentou o potencial hidrogênio iônico do sangue, a quantidade de H+, o pH cai, ok? E ao retornarem à superfície, o bulbo é que promove o aumento da frequência respiratória nos high news, tá bom? Então, alternativa E. Tudo bem? Ótimos vestibulares para vocês.